Valongo em Casa. No momento em que estar em casa é um dever, vamos ter entrevistas interativas com agentes do Conselho. Assista, faça perguntas ao convidado e dê a sua opinião. Vamos interagir mais, vamos partilhar mais, vamos dar mais informação importante. Se puder, fique em casa. Um conselho do Canal Regional de Valongo. Ora, muito bom dia, cá estamos nós de novo. Bom dia, Alfena, Irmesinde, Campo, Sobrado e Valongo. Hoje é o terceiro dia da nossa rúbrica, Valongo em Casa. Damos início à nossa rúbrica com o intuito de apoiar, ajudar num momento tão difícil e procurar que as pessoas em casa não se sintam tão distantes. Para deixar aqui o meu pessoal e não só, muito obrigado à linha da frente, àqueles que têm que sair de casa, que são os dos serviços de saúde, médicos, enfermeiros e todos os outros serviços essenciais para nós, que continuam na linha da frente nesta batalha. Nós pedimos que nos contatem, que nos estabeleçam contato connosco sempre que possível, no intuito de também nos informar e fazer chegar à casa das pessoas, os que nos seguem no canal Regional de Valongo, quem está a prestar serviços, ou seja, entregas ao domicílio de bens de serviços essenciais. Agradecemos que nos contatem, nos deixem os vossos contatos, simplesmente para nós divulgarmos aqui e ajudar a todos do Conselho de Valongo mais facilmente chegarem a esses bens sociais, a ter acesso a esses bens sociais através dos vossos esforços que estão permanente a prestar esse serviço. Hoje temos como nosso convidado o Dr. Manuel Dias, historiador e diretor do jornal A Voz de Irmesinde. Eu vou passar a chamada ao doutor só em segundos, peço só um bocadinho. Vamos, neste momento... Ora bem, doutor, já estamos em direto para todos. Muito bom dia. Muito bom dia. Espero que esteja tudo o melhor possível aí junto dos seus familiares. Eu aproveitava, para quem não sabe, para quem não conhece o Dr. Manuel Dias, eu pedia para início, doutor, que nos fizesse um percurso, que falasse-nos um pouco do percurso, do seu percurso profissional até hoje, até chegar também como diretor do jornal A Voz de Irmesinde. Ora, muito bom dia a todos, aos ouvintes e espectadores do Canal Regional de Valongo, por esta iniciativa de Valongo em Casa. Acho que é interessante para tentar colocar as pessoas em casa. Não é importante, não parece muito importante falar de mim, de qualquer forma dizer que estou ligado a Irmesinde e ao Conselho de Valongo desde 1983, por casamento. Até aí foi o percurso escolar normal. Sou licenciado em História pela Universidade de Coimbra, depois vindo para Irmesinde e gostando do jornalismo que fiz logo em Coimbra no tempo da faculdade, acabei por me tornar colaborador, naturalmente, do jornal A Voz de Irmesinde, o único jornal que se publica no Conselho há 62 anos consecutivos. Fui chefe de redação e desde janeiro de 2018 sou diretor, mas isso vem, enfim, de uma forma natural, como alguém que colabora e que gosta de jornalismo, sabendo que o jornalismo, sobretudo a nível local, continua a desempenhar um papel muito importante na medida em que toca assuntos que não têm muito interesse em termos nacionais, embora colabore num conjunto de jornais mesmo a nível nacional. Este é certamente aquele que envolve mais do meu tempo, sendo eu diretor. Aliás, o jornal diminuiu o número de páginas, embora o atual, a última edição tenha, estou a falar da edição em papel, não é? Porque online
todos os dias vamos colocando notícias para tentar sossegar a população e ao mesmo tempo dar a ideia daquilo que é a realidade dramática que nós vivemos. Mas o último jornal, embora tenha a data de capa 31 de março, saiu já a 20 de março e o principal título da primeira capa é: o coronavírus provoca a paralisação da cidade, mostrando uma fotografia em fundo da estação, que é um sítio com milhões de passageiros ano, completamente vazia, às 5 horas da tarde de um dia útil. Foi o dia de 15 ou 16 de março quando foi tirada a fotografia. Efetivamente, o momento é dramático e podia falar que, partindo também da análise dos nossos dados que vamos publicando online, que o concelho de Valongo é o quinto pior em número de pessoas infectadas a nível nacional, mas estes números têm sido dados pela imprensa diária, pelas televisões, pelos jornais e rádio, em forma de uma, digamos que não verdade completa, isto é, estes números só fazem sentido se a gente os comparar com a população total de cada município, não é? Porque, de acordo com os dados de ontem, Lisboa é o primeiro município com o número de infectados, depois vem o Porto, a seguir a Maia, depois Gaia e finalmente Valongo, em quinto lugar. Mas se tivermos em consideração a população de cada um destes municípios, Valongo salta para o segundo lugar, Maia para o primeiro lugar, Lisboa fica em quarto e Gaia fica em quinto. Portanto, tudo se altera. Agora, isto tem sentido analisarmos sempre na proporção da população de cada município. Aí é que se vê a gravidade. E em termos de mortes, 33 em Portugal, 10% estão no concelho de Valongo com 3 mortes. Portanto, é uma situação dramática que obriga naturalmente a que as pessoas fiquem em casa e utilizem, enfim, outras coisas para ocupar o tempo, como por exemplo o Facebook, ouvir este programa em direto para ouvirem aquilo que as pessoas têm a dizer e a contar. Mas é isso, portanto, é importante neste momento as pessoas ficarem em casa. Ficarem Doutor, em casa porque é a melhor forma de... Doutor, Sim, eu acabou-me de dizer um pouco agora nas suas palavras, como é que tem sentido Irmesinde? Ou seja, a reação da população em Irmesinde, dessa freguesia, tem acatado as recomendações que têm vindo a público, como deve ser? Pergunto. A mim parece-me que tem acatado as decisões, desde logo a Câmara Municipal de Valongo declarou ontem ativo o plano municipal de emergência e proteção civil de Valongo, e eu não ando na rua, estou mesmo em casa desde o dia inicial, desde o dia 16 de março, quando deixei de dar aulas, também sou professor, quando deixei de dar aulas, ou estou a dá-las agora em teletrabalho, nunca mais saí de casa, portanto não me apercebo muito bem, mas por aquilo que vejo de movimento na rua, de pessoas e de carros, eu acho que as pessoas estão a acatar, portanto as pessoas têm consciência de que se trata de uma situação particularmente grave. E de resto penso que tanto a Câmara Municipal como a Junta de Freguesia, e falo por aquilo que conheço aqui, têm alertado, têm passado viaturas, quer da Câmara, quer dos bombeiros, de Irmesinde, a alertar as pessoas para não saírem de casa, para passarem o tempo em casa, porque o momento é efetivamente dramático e se andarem na rua têm muito mais probabilidades de ficarem infectados também. Se não saírem de casa, essa probabilidade diminui bastante, não é? Ela só pode existir no caso das pessoas virem entregar coisas e elas virem com o vírus, não é? As pessoas têm que ter cuidado mesmo assim, quando toquem alguma coisa, depois lavar as mãos, desinfetar com álcool, etc., para que o vírus continue de relações cortadas connosco. Mas penso que Irmesinde está a cumprir o site da Junta de Freguesia e depois também a Voz de Irmesinde vai divulgando, há uma lista dos estabelecimentos comerciais que podem levar coisas a casa de primeira necessidade para que as pessoas saiam mesmo o mínimo possível. As pessoas não devem sair. Eu penso que isto em Irmesinde está a ser acatado. Não sei exatamente como é nas outras freguesias do município, mas aqui parece-me que as pessoas tomaram consciência finalmente de que se trata de um problema muito grave que precisa de ser combatido e a melhor forma é mesmo ficar em casa.
Doutor, agora pedia-lhe um pouco que nos falássemos um pouco antes desta situação da pandemia. Como é que balanço podemos fazer do nosso Irmesinde, da nossa freguesia de Irmesinde? Como é que está, desde o desporto, cultura, todos os aspectos, como é que se encontra atualmente Irmesinde? Ora bem, a cidade de Irmesinde tem uma longa história e podemos lembrar que assim em traços muito breves, mas para ficarem um bocadinho com a ideia, o resto do município às vezes não conhece bem Irmesinde e muitos irmesindenses também não. Agora até têm a oportunidade de conhecer melhor porque estão em casa e podem ler algumas publicações perdão, algumas publicações que têm sido feitas e que as pessoas guardam na gaveta ou na estante porque não têm tempo de ler, agora podem ler. O jornal também ajuda um bocadinho nisso, mas eu recordo que a importância de Irmesinde enquanto aglomerado populacional de bastante relevo veio sobretudo do período da Primeira República, de 1910 a 1926. É também esse o período em que Irmesinde passa a denominar-se assim. É porque o nome anterior da paróquia e freguesia era São Lourenço de Asmes. Mas Asmes, que é o nome de um ribeiro que corre aqui uma linha de água que é afluente do Lessa. Chamava-se São Lourenço de Asmes. Os republicanos, os primeiros gerentes, autarcas republicanos, pediram a Lisboa, ao Congresso, para que o nome fosse mudado para Irmesinde, que já era o nome da estação, e portanto a terra era mais conhecida pelo nome da estação e do lugar próximo da estação chamado Irmesinde, propriamente São Lourenço de Asmes, e portanto foi mais ou menos colocar o nome de acordo com aquilo que era o prestígio nacional por ser uma estação de cruzamento com a linha do Douro, do Minho. De resto, entre Irmesinde e Porto existe a linha dupla mais antiga do país, porque não era linha dupla, eram duas linhas que circulavam a par uma da outra entre Campanhã e Irmesinde. A partir daqui a linha do Minho ia para o norte, a outra ia para o Douro, para leste. Então Irmesinde, graças à sua localização privilegiada, acabou por ser um grande aglomerado de população, muitos deles naturalmente gente que trabalhava na grande cidade do Porto e que vinha dormir em Irmesinde, mas outros irmesindenses de gema que lutam pela sua terra e pelos seus melhoramentos e que se envolveram também no movimento associativo. Há associações aqui seculares e como os bombeiros estão quase a fazer 100 anos e portanto deram um grande dinamismo a algumas associações. Irmesinde é hoje uma freguesia com um conjunto assinalável de associações, quer desportivas, recreativas e culturais. Eu estou envolvido numa que é a Agora-Arte, Associação Cultural e Artística, sou vice-presidente da direção, que tutela a Universidade Sénior de Irmesinde, que tem revelado uma grande dinâmica. E, portanto, estas coletividades mostram que existe um grande dinamismo na cidade de Irmesinde em todos os aspectos, desportivo e no campo do desporto. Podemos lembrar o Irmesinde de 1936, podemos lembrar o CPN, com o polo aquático, com o basquetebol, handball, uma série de modalidades em que a nível nacional ocupam um lugar de destaque. Curioso é que, como dizia há bocadinho, o coronavírus provoca a paralisação da cidade, e a paralisação não é só o movimento de pessoas para trabalhar, para ir às compras, para passear, é também a dinâmica associativa que está completamente paralisada. Nós encerrámos na Universidade Sénior de Irmesinde as aulas no dia 9 de março, porque havia suspeita de que um aluno estaria infectado, acabou por se confirmar que não estava, mas as aulas foram logo paradas, até porque se trata de um grupo etário, de uma faixa etária, que corre grande risco, se for infectada e se tiver problemas a nível pulmonar, de poder morrer. Portanto, fomos logo dos primeiros. A partir daí, tudo foi paralisado também. As escolas públicas e privadas, como o Sem Fim, que é privado, mas também as escolas públicas encerraram as aulas a 6 de março. Portanto, está tudo um bocadinho parado. Aliás, o jornal, quem está envolvido nas coisas é que pensa nas coisas. O jornal Doutor, perdemos acaba a sua imagem por momentos. Peço desculpa porque alguém tentou-lhe ligar. É normal, tudo bem. Vamos já retomar só um segundo.
Não há problema, são coisas que acontecem, tudo bem. Aproveito esta pausa só para lhe dizer, É assim. a Teresa Batista, não sei se conhece, mandou bom dia a todos. Não sei se quer deixar alguma mensagem. Mas sim, estávamos a dizer, agora já está tudo em ordem. Temos que pedir para não lhe ligar ao doutor durante este momento. Sim, sim. Bom dia também para a espectadora que fez a intervenção. Eu estava só a retomar, dizer Sim, que sim. quem está envolvido nas coisas é que sente um bocadinho as coisas. Nós no jornal estamos a sentir que há dificuldade em fazer o jornal conforme era normal, porque esta atividade paralisou as associações, as coletividades, as instituições, que é no fundo a nossa matéria-prima, não é? Nós fazemos notícia de quê? Das coletividades, daquilo que elas vão fazer no seu dia-a-dia, das decisões que toma a Junta de Freguesia, das decisões que toma a Câmara Municipal. Portanto, como toda essa atividade está praticamente paralisada, temos alguma dificuldade em fazer o jornal. Portanto, o jornal terá que, como os nacionais, debater-se agora sobre a questão do coronavírus. Deixe-me só já agora dizer para sossegar, depois se quiser colocar mais alguma questão relativamente a Irmesinde, mas só para sossegar também um bocadinho a população, dizer que isto não é a primeira, provavelmente não será a mais grave pandemia que o mundo conhece e Portugal conhece. Eu devo recordar que em 1899, portanto, à volta de 121 anos, aqui no Porto, houve uma peste bubónica que obrigou a criar um cordão sanitário à cidade que envolveu 2.500 soldados e que não permitiam que ninguém entrasse nem saísse do Porto. Este cordão sanitário começava em Leixões, na Foz do Lessa, vinha por todo o Lessa até Irmesinde. Em Irmesinde, passando por São Médio em Festa, etc. Em Irmesinde tinha o comando deste cordão sanitário dos tais 2.500 soldados que vieram de vários quartéis do país. Portanto, era na Formiga que estava o comandante desse cordão sanitário, aqui em Irmesinde, e depois aqui de Irmesinde seguia por Baguinho do Monte, Balbon, em Balbon atravessava o rio para o lado de Avintes, Valadares, Madalena, portanto, do mar ao mar, o Porto, o grande Porto, porque Gaia, uma parte de Gaia e de outras terras, portanto, para Poente do Lessa, estavam todas guardadas. Ninguém entrava, ninguém saía. O saldo oficial deu 320 infectados e 132 mortos. Portanto, mas pior que esta foi a que ocorreu há 100 anos, ou 101 anos, que foi no período da Primeira Guerra Mundial, 1918-1919, em que morreram cerca de 60 mil portugueses, que foi a pneumónica ou a gripe espanhola. Portanto, essa foi muito pior do que aquela que acontece agora. O certo é que as pessoas hoje, há outros meios de informação, a medicina está mais evoluída, as pessoas têm consciência que podem combater esta pandemia no início sem deixar que ela leve consigo milhares de mortos. E, portanto, ela já leva a nível mundial, mas nós estamos a falar de 400 mil casos em todo o mundo, dados de ontem, mas isto corresponde a uma percentagem de 0,005% da humanidade. A humanidade são quase 8 mil milhões de pessoas, portanto 400 mil é um número irrisório, não é assim tão significativo quanto isso. Mas não deixa de ser grave. De qualquer forma, é preciso que as pessoas tenham consciência que é coisa muito pior, isto não é o fim do mundo. É preciso realmente haver cuidados para ver se dentro de 3 ou 4 meses isto está debelado e se entretanto aparece uma vacina capaz de vacinar as pessoas a nível mundial para que este vírus da gripe não continue a matar gente como está a matar. Eu aproveito a todos os ouvintes que nos estão a seguir que não deixem de colocar as vossas questões ao doutor, alguma dúvida, ou até um simples cumprimento, vir aqui e desejar um bom dia ao doutor. O canal está aberto, é para isso mesmo, é para criar uma interatividade entre todos nós e ajudarmos mutuamente com o máximo de informação e esse é o objetivo. Enquanto doutor, não aparece a questão, sim. Quero dizer que enquanto não aparece nenhuma dessas questões, eu lembrava uma coisa que costumo fazer em todas as minhas aulas de História Contemporânea na Universidade de Sena de Irmesinde, onde tenho 80 alunos e para os quais deixo uma saudação especial, esperando que alguns estejam a ver, que a efeméride de hoje
e relacionada indiretamente com isto, aconteceu em 25 de março de 1949, e que foi a prisão de Álvaro Cunhal, Militão Ribeiro e Sofia Ferreira. Isto para dizer o quê? Que hoje estar em casa não é um sacrifício assim tão grande, porque temos a internet, temos a televisão, temos televisão por cabo, temos um monte de filmes que podemos ver, temos livros que podemos ler, podemos comunicar com as pessoas de casa, podemos fazer uma série de coisas que já não fazíamos há muito tempo. Portanto, não é nada comparado, por exemplo, com aquilo que era um prisioneiro político. Não é? Um prisioneiro político era alguém que, pelas suas convicções, estava preso, felizmente hoje não há propriamente prisioneiros políticos, alguém pelas suas convicções, que hoje até são consideradas excelentes convicções políticas, de defesa da democracia, etc., estavam presos. Aí é que era mal, porque estavam privados de tudo, não contactavam com ninguém, estavam na cela sozinhos, maltratados. Se lembrarmos daquilo que aconteceu no Tarrafal, em Cabo Verde, onde dezenas de pessoas morreram sem terem sido julgadas, numa cela com deficientes condições para poderem viver ou para poderem sobreviver. Aí é que era mal. Agora hoje, mas voltando à efeméride, já agora completando do dia 25 de março de 1949, vão lá já 71 anos, o que é que aconteceu? Álvaro Cunhal e Militão Ribeiro, que eram destacados dirigentes do Partido Comunista Português, que tem origem na década de 20 do século XX, portanto é um partido que nasce na Primeira República e que se mantém na clandestinidade durante todo o período da ditadura militar e do Estado Novo. No dia 25 de março de 1949, Álvaro Cunhal, Militão Ribeiro e Sofia Ferreira viviam numa casa no Luso. Para o exterior disseram, claro que Álvaro Cunhal usava o nome de Eduardo, Militão Ribeiro o nome de António, Sofia Ribeiro usava o seu nome, era a única que praticamente saía de casa, e invocaram, disseram às pessoas que falavam nisso, que estavam ali porque o Duarte estava doente, era um aluno de Coimbra, mas estava adoentado e portanto foi para o Luso, um lugar sossegado para viver. Pronto, e ali estiveram, só que a máquina de escrever à noite fazia barulho, as pessoas começaram a desconfiar. Havia gente que entrava com dossiês, com embrulhos, e voltava a sair a pé ou de bicicleta, e as pessoas começaram a desconfiar. Até que o presidente da Câmara de Águeda, Luso pertence à Amealhada, mas o presidente da Câmara de Águeda, que é um concelho vizinho, chamado José Feio, tinha o sogro no Luso e vivia também lá. E alguém lhe disse que desconfiava do que se passava naquela casa. Até que, em resultado destas desconfianças e destas informações, a PIDE, no dia 25 de março de 1949, de madrugada, sem bater à porta, portanto entra pela porta dentro e prende os três. Era uma prisão que havia de durar para Álvaro Cunhal 11 anos, porque em 1960, no início do ano 1960, ele tem aquela fuga espetacular da fortaleza de Peniche, embora precisasse de mais 15 anos para poder voltar ao país. Portanto, conseguiu fugir, viveu algum tempo no Estoril, depois conseguiu fugir, exilou-se e só depois de 25 de Abril é que voltou a Portugal. Portanto, só para recordar um dos muitos presos políticos, dos milhares de presos políticos que a ditadura fez, e que aí sim era muito difícil viver em casa ou viver num espaço fechado. Agora hoje isto está-nos facilitado, não podemos querer tudo. Se queremos saúde, temos que lutar por ela. Doutor, e fala-me um pouco agora do jornal A Voz de Hermesinde. Já são uns aninhos. O que é que tens a dizer do jornal? Exatamente. Portanto, o jornal é um jornal que, embora seja de uma cidade com muitos habitantes, não tem muitos leitores, ou melhor, não tem muitos assinantes, porque leitores pode ter muitos, até porque está praticamente todo online, e portanto há muita gente que lê, mas se não puser like, não é? Aliás, no site nem dá para saber quantos é que lê e quantos é que não lê, mas portanto muita gente lê, mas mesmo em papel, indo para uma casa ou para uma família, multiplicando pelo número de pessoas, portanto pode dar uns milhares de leitores, embora a sua tiragem seja só de 1.100 exemplares. 1.100 exemplares, mas nós sabemos, até muitas vezes pelas reuniões da Câmara Municipal, pelas reuniões da Junta, que a elite política e associativa do município
conhece o jornal, sobretudo a cidade conhece o jornal. Portanto, o jornal é feito com grande preocupação, com grande rigor. Portanto, não é um jornal sensacionalista, mas é um jornal que necessariamente faz a história de Irmesinde, não só desde o momento em que nasceu naturalmente, porque acompanha de uma forma regular, mas muitas vezes há artigos de conteúdo histórico e de história local que fazem o seu estudo remontar à origem de Irmesinde, do município, etc. Portanto, quem quiser fazer a história de uma coletividade, a história política da autarquia, tem que forçosamente passar pelo nosso arquivo, onde existem neste momento 988 números produzidos desde 1958 para cá. Ele já foi mensário, já foi quinzenal, neste momento é mensário, estou a falar sempre da edição em papel, para mim é mais importante. Não é que não gosto também do imediatismo da internet, mas para mim, como investigador, é evidente que isto, um jornal local, é matéria-prima de investigação e de estudos que se podem fazer. Isto é assim, porque uma coisa que fica na internet vê-se num dia, se vir, mas se a gente tiver tempo para ler, daí a uma semana vai à procura, já se vê grego, para chegar àquilo que queria ver de novo. No jornal, se o arquivarmos, ou se formos a uma biblioteca pública, ou se formos ao arquivo, lá está tudo aquilo que foi publicado. E, portanto, se houver desmentidos bem no jornal a seguir, se houver alguma coisa que nós não temos tido, mas se houver alguma coisa que não saiu correta à primeira vez, então vamos ver no desmentido e, portanto, daí a gente pode averiguar aquilo que é verdade. E isso é a grande diferença que há entre a imprensa escrita e a imprensa da rádio, a imprensa da televisão ou a imprensa da internet. Digamos que o meio de comunicação é muito diferente por isto. O papel fica para sempre. Portanto, as pessoas em qualquer altura podem ir fazer investigação daqui a 50 anos, quando quiserem saber como é que o coronavírus afetou a população de Irmesinde, do município e a nível nacional, podem ir a este e a outros jornais. Se quiserem ver como aconteceu em Irmesinde, tem que vir mesmo a este. Agora, se quiserem ver a nível nacional, realmente terão uma multiplicidade de fontes. Já agora falando um bocadinho do último jornal, já que me dá essa oportunidade, enquanto não aparece aí nenhuma questão que me queiram colocar, dizer só que nesta edição nós temos uma entrevista ao Gobi, um artista local que tem um futuro promissor, ainda jovem, e que entende a arte de uma maneira muito pessoal, mas que é interessante. Na Gente da Nossa Terra nós vamos divulgando exatamente gente da nossa terra nos mais diversos campos, científico, artístico, político, etc. Damos conta de que a Câmara Municipal de Valongo assinou 43 protocolos com associações culturais, concelhias, só as associações culturais concelhias, 43, quase meia centena, dá a ideia, dá a noção um bocadinho daquilo que é a cultura hoje no município de Valongo. Falamos naturalmente no Dia Internacional da Mulher, como ele foi vivido em Irmesinde, e damos conta também da Mostra de Teatro Amadora, que só teve 2 coletividades do Conselho irem ao palco, porque entretanto foi cancelado exatamente por causa do coronavírus. E a única coletividade de Irmesinde que subiu ao palco foi precisamente a Universidade Sénior de Irmesinde, com a peça O Desenterro. Portanto, e é no fundo isto que o jornal trata da cidade, por isso se chama A Voz de Irmesinde, pretende sê-lo e tenta sê-lo com os meios que tem. Já agora dizer que a Voz de Irmesinde pertence ao Centro Social de Irmesinde, embora funcione autonomamente em termos de redação, mas em termos financeiros é o Centro Social de Irmesinde que suporta este jornal há 62 anos. Isso, por um lado, dá-lhe independência política, na medida em que não está ligado a nenhum partido, a nenhuma convicção política nem religiosa e, portanto, a direção e a redação do jornal trabalham com inteira independência. Daí que a credibilidade, parece-me a mim, seja maior. E, portanto, recomendo vivamente, sobretudo a quem é de Irmesinde, que faça tudo para conhecer melhor a sua terra, tendo a Voz de Irmesinde. Nós estamos precisamente, o doutor depois deve-se aperceber mais tarde na emissão, estamos precisamente com a capa do jornal que estava a falar, neste preciso momento,
Vou voltar à conversa com o doutor. Agora sim, o doutor está de novo no ar. Sempre esteve no ar, só que por momentos não se viu a sua imagem, mas sim a imagem de jornal. Só para ter a noção, doutor. Doutor, Ok. eu perguntava-lhe, embora já me tivesse falado mais ou menos um pouco sobre isso, das dificuldades que agora elas já existiam, mas neste momento em que nenhum jornalista pode se aproximar de ninguém, ou pelo menos deve manter respeitar as distâncias e tudo mais, e que tudo se encontra encerrado, como é que está neste momento a gerir tudo isso? Como é que está a ser a ginástica, no fundo, que vocês estão a fazer para continuar a manter a notícia e a fazer chegar a notícia a todos em geral? Ah, ora bem, nós estamos a fazer aquilo que é o teletrabalho, de certa forma, explorando aquelas fontes que podem ser úteis no que respeita à informação certa, né? Nós no site, ou no Facebook, sim, na nossa página de Facebook e no site também, demos a notícia do primeiro morto no Conselho, que era também de Irmezinho, na casa dos 70 anos. Mas tivemos que, a notícia chegou-nos bastante cedo, por via oral, mas tivemos que confirmar e, portanto, temos que utilizar fontes credíveis, como sejam a Junta de Freguesia, como sejam os bombeiros, o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós não ouvimos e fazemos logo a notícia. Naturalmente temos que ter um filtro, temos que cruzar as nossas fontes de informação para que quando, ou no jornal em papel, ou no jornal online, ou no Facebook, a notícia corresponda efetivamente àquilo que é verdade. Portanto, os bombeiros são uma boa fonte, a Junta de Freguesia, o Serviço Nacional de Saúde, os centros de saúde andam muito ocupados, portanto, têm dificuldade em nos servir de fonte e em nos dar as notícias quando nós queremos. Só dizer que os jornalistas têm, dentro deste plano de contingência e de emergência nacional, têm a possibilidade de circular, né? As autoridades sabem que o jornalista tem que andar à procura das notícias e, portanto, pode circular, mas ao nosso nível, portanto, temos tentado também cumprir aquilo que é o plano de emergência e, portanto, o jornalista Miguel Barros vai estando na redação e, portanto, vai fazendo este trabalho de acompanhamento diário, tentando recolher as notícias e, sobretudo, fazer o cruzamento das fontes para ver se efetivamente é verdade, porque no nosso caso há este cuidado em dizer a verdade. Não queremos alarmar a população, mas temos que dizer a verdade, não é? Não podemos omitir aquilo que temos conhecimento para que a população, tendo conhecimento da realidade, tome providências cautelares de uma forma mais sistemática e não passe, não beneficie de alguma complacência, e não acho que isto só acontece aos outros, porque isto também pode acontecer a nós e em qualquer momento podemos ficar infectados e infectar outras pessoas com quem convivemos, na expectativa de que não temos nada. Portanto, convivemos com pessoas mais velhas e podemos levar-lhe a pena de morte. Portanto, isso é bom que as pessoas tenham consciência disso. Se algumas pessoas não acarreta nenhum problema de maior, para os mais idosos, sobretudo aqueles com problemas de respiração, coloca problemas gravíssimos. Portanto, e pode fazer com que as pessoas morram bastante mais cedo do que aquilo que seria a sua esperança de vida. Mas pronto, o jornalismo já passava por dificuldades, passa por dificuldades cada vez maiores, e uma das maiores dificuldades, mesmo nos jornais a nível local, é o imediatismo na internet, né? Chega-nos ao bolso a notícia logo, portanto o jornal acaba por chegar muito mais tarde, sobretudo em papel, com a informação, e isso digamos que é mau, né? As pessoas começam a desvalorizar cada vez mais os jornais, tirando pessoas mais velhas que gostam de pôr a mão no jornal, de folhear, quase cheirar o papel como de ler o livro. Naturalmente que a geração nova não quer saber do papel para nada, até porque papel, gastar muito papel é disputar a floresta, portanto vão mais já pelo suporte digital. De qualquer forma, também o Jornal Aborto tem esse suporte digital, e aqui nós já temos dado conta de vocês também como nossos parceiros,
de que o jornal A Voz de Irmesinde tem também uma assinatura online bastante mais barata que em papel, os custos são menores, e as pessoas que fazem a assinatura online recebem o jornal igualzinho ao formato em papel, em PDF, e portanto podem ver página a página tal qual é a composição em papel, que não é a mesma coisa que no site. No site temos apenas a notícia, temos a fotografia, mas não temos a composição página a página. Para aqueles que são assinantes da nossa assinatura digital, evidentemente que recebem o jornal página a página. Portanto, eu recomendo também que a leitura do jornal se possa fazer no telemóvel, no computador, em suporte digital, porque o nosso jornal já faz isso há algum tempo. Doutor, a propósito disso, eu pedia só que desse uma pequena explicação. Penso que é super fácil. Como é que podem se inscrever no jornal, ou seja, receberem o jornal em casa, seja online, até via papel? Quer-nos dizer isso, portanto, para quem está a nos ouvir? As pessoas é só entrarem em contacto com o jornal através ou do telefone ou através do e-mail, que eu posso deixar, embora que se forem à nossa edição digital, evidentemente têm lá a forma de se tornarem assinantes digitais ou em papel, mas eu deixo, é muito simples, o endereço eletrónico é muito simples, é a voz de Irmesinde. Desculpa, deixa-me ver melhor. A Voz de Irmesinde, com o A no princípio, é exatamente o título do jornal, A Voz de Irmesinde, tudo pegado, @gmail.com. Portanto, este é o nosso endereço eletrónico. Se tiverem alguma dificuldade em ir ao site para se fazerem assinantes, e a assinatura digital em termos monetários é praticamente insignificante, portanto, se quiserem tornar-se assinantes em papel ou digital, portanto, é só irem ao nosso site, A Voz de Irmesinde, ou então mandarem um e-mail para nós e nós responderemos de imediato a dizer quais são as condições para se tornarem assinantes da Voz de Irmesinde, ou em papel ou em suporte digital. Aliás, quem for assinante em papel, se quiser pedir também em digital, portanto, nós também poderemos mandar, até porque chega muito mais rápido. Outro dos problemas que nós temos é a questão dos correios, não é? Que ultimamente até tem melhorado um bocadinho, devo dizer, mas eu já cheguei a receber em minha casa, e vivo em Irmesinde, o jornal A Voz de Irmesinde, 15 dias depois de ele ter sido enviado para o correio. Ultimamente tem chegado mais cedo. Ora, se a pessoa que é assinante em papel achar que o jornal nunca mais lá chega, se mandar um mail para nós, nós enviaremos também em digital essa edição que nunca mais chegou. Doutor, em relação ao jornal, outra situação que também já mencionou mais ou menos aqui, em direto, mas queria que frisasse um pouco. Notícias antigas, todos os jornais desde a existência da Voz de Irmesinde, não quero informar aqui, deixar aqui a informação que quem quiser pesquisar pode ir às instalações, às vossas instalações. Sim, portanto, o jornal A Voz de Irmesinde, que, como eu disse, pertence ao Centro Social de Irmesinde, tem a sua redação num local independente no largo da antiga feira de Irmesinde. Toda a gente em Irmesinde mais ou menos conhece, que é a Casa 2. Portanto, tem o seu arquivo devidamente organizado, portanto, em papel, estão lá os jornais todos ou quase todos. As pessoas podem ir lá, habitualmente o jornalista Miguel Barros está lá diariamente no horário de expediente, às vezes há mais pessoas. As escolas podem visitar, portanto tem havido turmas às vezes que vão lá visitar o jornal para saber como é que se faz o jornal, portanto acabam por ter uma informação mais concreta, embora hoje já seja tudo computadores por todo lado, e aí não muda muito relativamente a uma sala qualquer, sobretudo computadores. Mas este jornal tem tido, eu não sei agora todas de cor, mas tem tido algumas edições especiais, portanto com um número muito maior de páginas. E essas edições especiais estão ligadas com duas coisas: ou com o aniversário do jornal, e portanto quando fez, por exemplo, 50 anos, quando fez 60 anos, fez edições especiais, ou relacionados com o aniversário da elevação de Irmesinde da vila ou da sua elevação à cidade.
portanto, como o jornal é o porta-voz da cidade, acaba por dar importância àquilo que é importante para a cidade e por isso nesses momentos costuma organizar edições especiais. Nessas edições especiais têm papel de destaque naturalmente aquelas associações e coletividades que são mais importantes e aí aparecem entrevistas com os presidentes da direção, faz-se um historial dessa coletividade, há mensagens por parte de algumas instituições e coletividades de irmos indo, etc. O jornal faz também, com alguma regularidade, entrevistas, não é? Quer a pessoas de destaque da cidade, tanto no aspecto político como no aspecto cultural e associativo. Portanto, esse tipo de questões podem ser colocadas, são colocadas pelo jornal, pelos seus jornalistas e aparecem no jornal, naturalmente. Isto tudo quer dizer, e reforço essa ideia que há bocado já tinha dito, de que qualquer estudo monográfico sobre uma coletividade, seja ela qual for, ou sobre uma instituição, seja ela qual for, da cidade ou do município, certamente terá alguma coisa no jornal A Voz de Irmos Indo, porque 62 anos de escrita, naturalmente, representam muitos milhares de páginas com coisas sobre a cidade e sobre as coletividades. Doutor, estamos a terminar. Não houve muito participantes, mas houve muitas visualizações e o programa vai continuar no canal estes dias e as pessoas não vão deixar de ver e conhecer um pouco como, pronto, a nossa reportagem de hoje. Eu queria, para fechar, que o doutor deixasse uma mensagem a todos que nos estão a ver e a seguir e aqueles que ainda vão voltar aqui para ver a nossa entrevista. Gostava que deixasse uma mensagem para fecho da nossa intervenção. Ok. Eu desejo a todos, muito sinceramente, que sigam aquelas que são as instruções das autoridades municipais e do Serviço Nacional de Saúde para que, cuidando da saúde de cada um de vocês, tenham a convicção de que estão a cuidar da saúde de todos e, portanto, agradeço ao Canal Regional de Valongo, ao João e ao programa Valongo em Casa, que continue a ter pessoas que possam trazer uma mensagem acerca do que é a realidade histórica, cultural da cidade, mas também sobre o momento que se vive e sobre aquilo que é possível fazer para minorar este drama que todos vivemos e que não sabemos onde é que vai chegar. Bom dia a todos, muito obrigado. Obrigado, doutor. Espero a gente se encontrar o mais breve possível na rua, na Voz de Irmos Indo, em qualquer sítio, que é bom sinal, é sinal que tudo isto já foi ultrapassado. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Deus, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso programa. Deem só alguns segundos. Vamos dar continuidade do nosso programa. Agradeço uma vez mais pela presença do doutor em mais um programa Valongo em Casa. E eu passo a mencionar o seguinte: liguem-nos, entrem em contato connosco nos meios que está a passar em rodapé. Não deixem de o fazer. Para que o objetivo aqui é criar uma interatividade maior e com que tragam informações para cá, para o Concelho de Valongo, principalmente quem está aberto ou está a prestar serviços de bens essenciais, para que façam entregas a casa e tudo. É muito importante. Nós aqui estamos dispostos, é uma ferramenta para vosso uso, para divulgar e transmitir a todos essa mesma informação. Há pessoas que não sabem ou pessoas que desconhecem e nunca é demais falar e mencionar a existência desses bens serviços e esses contatos.
Agradeço desde já a vossa participação. Continuem a seguir a nossa página do Canal Regional de Valongo e estamos aqui para servir. Hoje tivemos na nossa companhia o Dr. Manuel Dias. Amanhã vamos ter outros convidados até sexta-feira. Siga-nos a nossa página, lá está a informação toda, e obrigado uma vez mais pela vossa participação. Valongo em Casa. No momento em que estar em casa é um dever, vamos ter entrevistas interativas com agentes do Conselho. Assista, faça perguntas ao convidado e dê a sua opinião. Vamos interagir mais, vamos partilhar mais, vamos dar mais informação importante. Se puder, fique em casa. Um conselho do Canal Regional de Valongo.